Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aí ao Teologicamente. Meu nome é Everton e hoje eu tô aqui para falar sobre será que estão tirando coisa da Bíblia? Será que chegou a esse ponto? Tá igual alguns países aí que tem algum tipo de censura e aí de repente as pessoas começam a censurar passagens bíblicas. Algumas versões inclusive já começam a não trazer alguns versículos conhecidos e algumas versões trazem entre colchetes, enfim, sempre faz com que as pessoas fiquem meio que na dúvida. É até um assunto meio que clássico assim já no meio teológico. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, continue aí comigo. Não muda de canal, não se distraia, assiste até o final. Acompanha aí comigo. Então, se você não é inscrito aqui no canal, você já vai aproveitar para se inscrever e ajuda aí nosso canal a crescer, a chegar a mais pessoas. Nosso canal ainda é pequeno, ainda está em fase de crescimento aí. Aí também ajuda a entender que você está gostando. Comenta aí, compartilha, curta, né? Não esquece de fazer isso. E também confira nossos outros conteúdos. Tem mais vídeos aí com outros temas interessantes para você sobre as escrituras. E você também pode até sugerir novos temas aí para a gente trazer aqui. Então, beleza, né? Sem mais delongas, vamos seguir com o nosso assunto de hoje, que eu queria compartilhar aí com vocês. Então, textos bíblicos que não aparecem nos melhores manuscritos, né? Pode acontecer aí de nós termos textos que você não vai ver aí. Ou então se está aí com algumas versões da Bíblia, eu tenho algumas aqui, depois eu vou mostrar. Algumas trazem aí entre colchetes, outras colocam a notinha de rodapé, a gente vai entender melhor por quê. Porque você pode ver por aí alguém comentando, ou até céticos com relação à fé, dizendo, olha aí, a Bíblia tem erro, estão escondendo coisas de você, coisas bem batidas que a gente já está bem acostumado e que já acontecem há muito tempo, mas você precisa entender por que isso, né? É interessante. Então, por que alguns textos vão aparecer em certas Bíblias e em outras não? Tem uma razão para isso, né? Isso não é do nada. Então, até uma Bíblia ficar pronta, a sua tradução, a sua edição, chegar até você, passa por revisões, tem estudiosos, especialistas em línguas como hebraico, grego, enfim, é todo um processo até chegar, e hoje isso há vários recursos tecnológicos, a Sociedade Bíblica do Brasil e outras sociedades bíblicas aí tem todo um histórico que daria um outro vídeo só sobre isso, né? Mas a ideia é a gente entender por que, né, essas mudanças. Tem gente assustada, eu já vi vídeos na internet de pessoas falando, olha, já estão começando a adulterar a própria escritura. Tem gente que fica meio assustado, meio escandalizado. Então, isso quer dizer que a Bíblia foi alterada, né? É uma coisa para a gente se perguntar. Será que alteraram a Bíblia? Tem gente até hoje, né, que acredita nessas teorias da conspiração do tipo, foram homens que escreveram a Bíblia, esconderam informações, tem livros diferentes. Eu me lembro que algumas revistas, tipo a Super Interessante, gostavam de fazer matérias sensacionalistas com relação a isso, dizendo, olha, esconderam isso, então determinado personagem não existiu. Então eles pegavam algumas discussões acadêmicas, né, muitas delas já debatidas e conhecidas há muito tempo, traziam para o público mais leigo de uma forma de novidade, sempre dando a entender ou levando uma espécie de dúvida com relação à confiabilidade do texto bíblico. Aí, claro, a pessoa que não conhece, que não vai atrás, acaba se deixando levar, e hoje, por conta das redes sociais, você encontra muita gente por aí, inclusive críticos da Bíblia, pegando esses pormenores e trazendo como se fossem questões muito importantes e que agora a Bíblia se mostra um livro não confiável. Enfim, né, os cristãos e até os judeus, de certa forma, estão acostumados com esse tipo de ataque no decorrer da história. Então, como é que os estudiosos lidam com essas variantes? Né? São várias. Você tem várias cópias do Novo Testamento, são milhares delas aí. Né? O que faz com que, inclusive, o Novo Testamento seja talvez o documento mais bem atestado aí da história, porque tem várias cópias para fazer a reconstrução do texto original. Há todo um trabalho em cima disso, que é muito rico e interessante. Então, antes da gente seguir, a gente precisa entender o que são esses melhores manuscritos. Né? Então, há um critério para isso. São aqueles manuscritos mais antigos, porque eles estão mais perto ali
é do original e por isso acabam, né, sendo esse um dos critérios para entender que esse manuscrito é bom. Quanto mais ele é antigo, mais próximo ele está dos escritos originais que já não existem mais, se perderam, afinal esse material se deteriorava, o tempo ia passando. Né? Mas ficavam as cópias das cópias, e elas iam sendo retransmitidas. Claro que dentro de todo uma cultura, um critério, né? Não é um telefone sem fio, por isso que tendo os fragmentos dessas cópias que vão sendo descobertas aí pela arqueologia, os estudiosos conseguem ir reconstruindo. Inclusive esse trabalho aí de crítica textual, ele envolve não só a teologia que lida com a Bíblia, né, como texto antigo, mas a história em si, com os textos antigos, usam critérios semelhantes. Também eles são aqueles preservados em papiros e códices, né? Então você tem os papiros, aquele estilo antigo, parece um rolo, que você já deve ter visto imagens por aí. Eles são feitos com fibras de vegetais e os códices já são esses no formato dos livros modernos como a gente conhece hoje. Né? Se você está vendo aí no meu slide, tem um exemplo de um códice. Os códices já vêm depois. Tem o Sinaítico, Vaticano, Alexandrino, enfim. Existem vários aí e tem os mais conhecidos. E tem também, eles são aqueles que são a base sólida para as traduções modernas das escrituras. Então, a coisa não é feita de todo jeito, não é feita só por uma pessoa. A Bíblia não é um livro que surgiu do nada, ela tem um componente humano, mas inspirado pelo Espírito Santo, e os cristãos creem nisso. Né? Então, ela é um livro que envolve aí as duas coisas, humano e divino, autores santos inspirados por Deus, né? Vão direcionar isso aí. Então, é uma coisa que a gente precisa tá ligado. Então, quais são os critérios que a crítica textual usa? E a crítica textual vai se ocupar justamente de pegar esses manuscritos todos para reconstruir o texto antigo e fazer depois, vai chegar na tradução até chegar até a gente. Então, você tem a antiguidade, como eu já falei, quanto mais próximo do original, mais peso vai ter. Né? Então, é possível datar esses documentos aí com técnicas que são utilizadas. A distribuição geográfica, manuscritos encontrados em várias regiões, então você tem várias regiões espalhadas esses manuscritos, que vai dando aí para fazer as comparações, outras traduções, outras cópias que eram espalhadas aí. Citações dos pais da igreja, né, que são aqueles primeiros logo depois dos apóstolos ali, e eles citam várias dessas passagens também que vão sendo conhecidas, então boa parte do Novo Testamento é citado aí por eles, dá para reconstruir muita coisa a partir deles. E a coerência interna, o estilo e vocabulário do autor. Né? Você vai analisar ali o estilo, as palavras, entender que aquele texto, olha, aqui a característica de João é isso, esse texto tem isso, logo está mais a maior probabilidade de ser descrito por ele, palavras são mais utilizadas, né? O estilo utilizado, tudo isso dá para saber. Por isso que, assim, às vezes surgem aquelas matérias, geralmente mais perto do Natal, né? Essas matérias começam a surgir com relação a apócrifos ou livros escondidos ou coisas que não querem que você saiba sobre a Bíblia. Sempre tem essas matérias sensacionalistas aí. E aí, então, muitos desses outros manuscritos ficam bem claros que não são, de fato, ligados justamente porque estilos diferentes, vocabulários, épocas, enfim, há todo um critério que precisa ser colocado aí quando se lida com a crítica textual. Então, exemplos clássicos aí que você vai ter aí na sua Bíblia. Claro que eu já estou com as minhas aqui, eu estou cercado de Bíblia, vocês não estão vendo aí porque a câmera não pega, mas eu tenho aqui umas 3 versões das Escrituras. O primeiro texto, que é bem conhecido, é João 7,53 até 8,11, que é a famosa perícope adúltera, né? A perícope da mulher adúltera aí, que é uma passagem conhecidíssima das Escrituras. E aí, quando a gente vai para o Evangelho de João, no capítulo 7, eu vou abrir aqui minha versão. João 7, verso 53. A gente tem o finzinho do capítulo 7 aí. E aí, no caso aqui, eu estou usando a Nova Almeida atualizada. Então, já inclui o 53 aí depois do subtítulo, que é colocado pela Sociedade Bíblica. E aí começa a história da mulher adúltera. E embaixo
ele vai ter uma notinha de rodapé me dizendo que o texto de 7:53 a 8:11 se encontra apenas em manuscritos mais recentes, né? Então, ele tem aqui na nota de rodapé. Se você tiver na sua casa ou até utiliza a Almeida atualizada, que é uma versão muito utilizada, inclusive eu gosto muito dela, era uma que a gente usava aqui na igreja antes dessa outra, você vai observar que na Almeida atualizada, esse trecho de João 7:53 a 8:11 vai estar entre colchetes. Você pode olhar que algumas outras versões da Bíblia trazem muito aí entre colchetes, né? É importante disso ser observado, né? Você vai ver. Por que está entre colchetes? Porque os estudiosos ficam na dúvida ou porque não vai aparecer lá nos manuscritos melhores, né? No caso da NVT, que é uma versão mais moderna também, ele vai trazer a notinha de rodapé lá, para deixar claro para você e eu que estamos lendo que tem essa questão envolvendo esse texto. Então, provavelmente esse texto, né, pode ter sido incluído depois, né? Ele não estava no original. E há uma série de indícios para isso e há ainda uma discussão dos estudiosos sobre essa passagem. Então, por isso, né, na Almeida atualizada vai vir entre colchetes. Nas outras versões, como a Nova Almeida e na NVT, traz uma nota de rodapé lá embaixo, explicando para você. O outro que é famoso é Marcos 16, do 9 ao 20, que é o chamado final longo de Marcos, né? Então, quando você abre isso, você, não sei que versão você vai checar aí na sua casa, mas hoje com a internet você pode checar qualquer uma e comparar qualquer uma. No final do Evangelho de Marcos, você vai observar aí, dependendo da versão que você tenha, só abrir a minha aqui, né, ele vai trazer para você, no caso da Nova Almeida atualizada, ele traz entre colchetes, do verso 9 de Marcos 16 até o verso 20 de Marcos 16, está entre colchetes, né, justamente porque aí ele coloca uma nota embaixo dizendo para você, o texto entre colchetes se encontra apenas em manuscritos mais recentes, ou seja, nos mais antigos você não tem, né, e aí ele não vai aparecer para você. Né? Olhando aqui na Almeida atualizada, esse finzinho de Marcos é interessante, do verso 9 até o 20, na Almeida atualizada já não vem entre colchetes e também não tem nenhuma nota embaixo explicando, ou seja, provavelmente aqui se levava em consideração que esse texto fazia parte dos, ou o manuscrito utilizado, né, para fazer a tradução, não traz nenhuma nota, não traz nenhuma indicação. Mas na Nova Almeida, que já é uma revisão dessa, um aperfeiçoamento dessa, já traz entre colchetes. E na NVT, que é outra versão moderna, o final de Marcos aqui, estou checando nas minhas, ele vem uma nota aí para você, grande, indicando, olha, os manuscritos mais antigos terminam aqui no o Evangelho de Marcos. A maioria dos manuscritos, porém, vai apresentar os versos de 9 a 20. Né? E aí, outros ainda concluem no verso 8, mas acrescentam. Né? Então, informaram tudo isso brevemente a Pedro e seus companheiros. Depois, o próprio Jesus os enviou de leste a oeste com a sagrada e incorruptível mensagem da salvação que dá vida eterna. Amém. É como se alguém tivesse, né, achado o final muito brusco e aí fez um acréscimo aí, pode ter sido um copista. Né? Ele achou, moça, aqui, né, vai ficar um negócio muito assim, eu vou dar uma ajeitada aqui. Mas um número pequeno de manuscritos inclui tanto o final curto quanto o final longo. Então a NVT ela traz essa nota bem explicativa para deixar claro para o leitor bíblico a questão que envolve esse final longo de Marcos aí, que é um trecho que fica bastante duvidoso. Né? Então são coisas para serem pensadas. E o último exemplo que a gente tem é 1 João 5,7. Esse é o famoso coma joanina, que é uma expressão em latim para essa passagem, que os estudiosos acreditam ser um acréscimo aí. Foi algum copista que se empolgou na hora que estava fazendo a cópia e acrescentou aí. Aí na NVT, que eu já estou com ela aberta aqui, vai dizer assim, alguns poucos manuscritos tardios acrescentam no céu
o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um, e temos três testemunhas na terra. Então, nesse capítulo 5, verso 7 da NVT, ele já não traz, ele coloca aqui a nota de rodapé dessa passagem. Na NVT está assim: temos, portanto, três testemunhas, o Espírito, a água e o sangue, as três concordam entre si. Já na Nova Almeida atualizada, que eu estou com ela aqui também na minha frente, na Nova Almeida atualizada, a gente vai observar que ela está da seguinte maneira, capítulo 5, verso 7 de primeira epístola de João. Aí ele vai ter aqui, deixa eu só abrir direitinho, tá. Pois há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, os três são unânimes num só propósito. Aqui ela não coloca, ela já não acrescenta, mas quando a gente vai para a Almeida atualizada, que é a mais antiga aqui das três, na Almeida atualizada, na primeira epístola de João 5:7, ela traz assim. Primeira epístola de João 5, verso 7. Pois há três que dão testemunho. Aí ela coloca entre colchetes: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um, e três são os que testificam na terra. Esse trecho está entre colchetes. As outras versões já não trazem mais, né? Justamente porque é quase que unânime entre os estudiosos que foi um acréscimo posterior de algum copista, né? Então, essa é a famosa coma joanina, que é bem básico aí para quem estuda teologia, né? Para quem lida com a teologia. Então, isso afeta a nossa confiabilidade das escrituras de forma nenhuma. Né? Nenhuma variante dessa altera doutrinas que são fundamentais para a nossa fé. É importante isso ficar muito claro. Né? Há variações, então às vezes o copista podia esquecer uma letra, pular uma linha. Estudando, comparando os manuscritos, é possível perceber isso. E à vista desses que a gente viu, nenhum afeta a doutrina principal. Nenhum dos três. Então, a doutrina da salvação, da graça, da trindade, né? A gente não perde a doutrina da trindade só por causa desse como joanina aí, por exemplo. Então não mexe. Outra coisa, a divindade de Cristo, ressurreição, salvação pela graça ficam intactos com os textos que temos. Inclusive os próprios estudiosos céticos também concordam com isso, né? Que as doutrinas fundamentais, elas não se perdem, mesmo com as variações que há em algumas passagens aí por conta das cópias. A crítica textual reforça a fidelidade do texto bíblico, é importante que seja dito. Isso não atinge o texto bíblico, mas reforça, deixa mais claro ainda o quanto ele foi bem preservado, e nós cremos isso ter sido uma ação do próprio Espírito Santo aí nesse processo. Então, é importante a gente saber. E claro que, assim, a gente pode, e como eu já vi alguns críticos, né, muitas vezes, atacando a doutrina da inerrância bíblica. Eu ainda pensei em colocar mais coisa aqui, mas ficaria muito longo o vídeo, e eu já sei que geralmente as pessoas têm mais preguiça de ver vídeos maiores, é normal, mas não muda em nada a inerrância bíblica. Então, assim, se você quer que eu faça um episódio só sobre inerrância bíblica, se você já assistiu até aqui, comenta aí embaixo, né? Coloca aí, quero que faça um vídeo, que aí a gente fala mais da doutrina da inerrância bíblica e como ela não é afetada por esses detalhes que eu acabei de falar para você. Né? Então, muitas vezes você vai ver pessoas atacando a Bíblia, dizendo, a Bíblia não é inerrante não, porque acrescentou isso, faltou isso, tem isso. Não altera. É muito importante. Então, se você quer que eu grave um vídeo só sobre inerrância, a gente pode fazer um vídeo só sobre isso, que é uma coisa muito importante também da gente saber o que é inerrância de verdade, né? Até para a gente poder defender, discutir melhor e o que ela não é. Né? Isso ajuda bastante porque as pessoas muitas vezes fazem confusão. Mas e aí, como é que está a sua Bíblia? Que versão da Bíblia você usa aí na sua casa ou na sua igreja? Comenta aí, fala aí pra gente, compartilhe o que é que você pensa sobre isso. Você já viu alguma versão que nem traz mais essas passagens? Você já ficou assustado por causa disso? Então diga aí pra gente o que você acha. Se concorda, discorda, não deixa de curtir o vídeo, não deixa de compartilhar, não deixa de se inscrever no canal. Tem muita gente que assiste e não se inscreve, então faça isso, né? Aproveita, ajuda aí o canal a crescer se você gosta do nosso conteúdo. Então, beleza, pessoal, vou ficando por aqui. Deus abençoe sua vida. Até a próxima.